Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus familiares. Eu sou o pastor Marcos, da Igreja Cristã da Família de Guarulhos, e eu estou aqui para te convidar a assistir aqui conosco todos os domingos às 19 horas os nossos cultos online. Você também pode nos acompanhar e nos conhecer um pouco mais através das nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Enquanto não pudermos ter os nossos cultos presenciais, nós estaremos aqui. E quando tudo voltar ao normal, ficaremos felizes em te receber lá na igreja. Tenha certeza que você será muito bem-vindo, você será muito bem-vinda. Boa noite, começa mais um culto. Vamos orar. Amém? Amém, Jesus. Obrigado por todas as coisas, obrigado pelo teu amor, obrigado por tudo que tem acontecido, Jesus. Obrigado porque em todo tempo nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos, Jesus, que até mesmo em momentos de medo, em momentos, Jesus, onde nós não sabemos para onde ir, o Senhor está conosco, papai. O Senhor é o nosso caminho. O Senhor é aquele que nos chama, Jesus, em meio ao sufoco. O Senhor é aquele que nos chama, Jesus, em meio ao medo. Em meio, Jesus, às nossas aflições, é o Senhor quem nos chama, papai. Então, obrigada por isso, obrigada por todas as coisas que o Senhor tem feito. Obrigada porque em nenhum momento o Senhor tem nos desamparado, Jesus. Obrigado porque o Senhor está no controle de todas as coisas, papai. Então, que nós possamos te adorar em espírito e em verdade, Jesus. Te adorar com tudo que há em nós. Te adorar com toda a sinceridade, Jesus, de coração, papai. Com tudo que há, papai, com todo o ar que há em nós. Que nós possamos nos entregar a ti, Jesus. Receba a nossa adoração, receba esse louvor, Jesus, que isso possa, papai, agradar o teu coração, que isso possa engrandecer o teu nome, que nós possamos reconhecer que o nosso único alvo é o Senhor e que o nosso coração ele deve estar quebrantado a ti em todo o tempo, Jesus, em todo o tempo, papai, em nome de Jesus. Amém.
Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejam um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais, e sou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais, e sou firme. Eu não me desvio nunca mais.
Boa noite, queridos. É muito bom estar com vocês mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus. Então, que a graça, o amor de Deus envolva cada um de vocês em suas casas, aonde vocês estiverem. Sintam-se abraçados pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Amém? Estou aqui apanhando um pouco aqui com o microfone aqui. Ele já caiu, já segurei aqui, então até é novo nesse processo, a gente vai aprendendo devagar, né? Então vamos lá, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. João 14, versículo 8 e 9. Diz assim: Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Guarda esta mensagem, guarda essa passagem, que nós vamos voltar nela daqui a pouquinho. Amém? Agora feche seus olhos, curve a sua cabeça, segure na mão do seu familiar, do seu esposo, sua esposa, seus filhos, e vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e pedimos a Tua bênção, a Tua direção, para tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, para tudo aquilo que está no Teu coração, para nos edificar, para nos transformar, para nos fazer pessoas, Senhor, semelhante a Ti. Aonde estivermos nesse mundo, Senhor, que passa por tantas tribulações, tantas dificuldades, mas que em meio a toda essa tempestade, Senhor, possamos refletir a sua imagem, a sua semelhança, Senhor. Em tudo que fizermos, da maneira, Senhor Jesus, que o Senhor tem proposto no seu coração, que sejamos realmente mensageiros do Senhor, mensageiros de boas novas, por onde formos, aonde estivermos, em tudo que fizermos, Senhor. Por isso entregamos as nossas vidas em Tuas mãos neste momento e pedimos, fala conosco, nos transforme, Senhor, mais um pouco em filhos do Senhor, muito parecidos contigo, Senhor, semelhante à Tua imagem, à Tua semelhança. É o que nós oramos e nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então agora abra sua Bíblia ainda no livro de João, capítulo 3. Essa passagem fala de Nicodemos e o novo nascimento. Então eu tenho como título dessa mensagem Nascer de novo é possível? Então vamos refletir um pouquinho sobre isso. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui tem alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês, versículo por versículo. O versículo 1 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era um mestre e um membro do Sinédrio. Sinédrio é como se fosse um tribunal de justiça. Então ali eles se reuniam
para tratar de assuntos importantes naquela época. E Nicodemos fazia parte daquele grupo de pessoas. Mas a palavra também diz que ele era um fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de líderes religiosos que foram classificados tanto por Jesus como por João Batista como hipócritas. Por quê? Porque eles lançavam um fardo sobre as pessoas, lançavam um peso, eles cobravam das pessoas determinadas coisas que eles mesmos não faziam. Então eles punham pesos, encargos sobre a população, mas eles mesmos não faziam aquilo. Por isso eles eram conhecidos, ou classificados até, foi classificado por Jesus e por João Batista como hipócritas, né? Então são pessoas que falam algumas coisas, falam, mas não praticam o que falam. E muitos desses fariseus, eles se sentiam enciumados com relação a Jesus. Por quê? Porque a doutrina, os ensinamentos, a pregação de Jesus estava enfraquecendo aquilo que eles ensinavam, aquilo que eles pregavam, aquilo que eles faziam, e estavam dividindo opiniões entre o povo. Então isso começou a acarretar ciúmes entre eles ali. E Nicodemos, fazendo parte deles, estava ouvindo tudo aquilo, mas ele toma uma atitude diferente. Ele sendo mestre, sendo uma autoridade ali, ele podia mandar alguém indagar, examinar Jesus e ter com ele para saber, mas ele resolveu assim, não, eu vou pessoalmente, eu preciso conversar com esse homem, eu preciso saber quem é essa pessoa. Aí ele se chegou a Jesus, ele foi até Jesus, diz a palavra no versículo 2, que esse foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Então ele estava dizendo, eu sei que, porque aquilo que o Senhor faz, ninguém pode fazer se não foi enviado por Deus. Então ele já estava no coração dele, fazendo, tem coisas aí, mas eu estou ouvindo rumores, eu quero conhecer de perto. Então ele foi até Jesus e começou a indagar e examinar Jesus a respeito de tudo aquilo que ele estava ouvindo falar. E ele queria ser ensinado pessoalmente. Já que estão falando, eu quero saber, né? Não importa o quanto sejamos inteligentes ou cultos, é necessário ir pessoalmente até Jesus, ter a nossa própria experiência com Jesus, não se deixar levar por conversas, sejam elas positivas ou negativas, que nós possamos ter a nossa própria opinião, indo de encontro com Jesus, aprender pessoalmente com Jesus, para depois nós tirarmos a nossa conclusão. E foi exatamente o que Nicodemos fez. Ele foi até Jesus, queria examinar ele próprio para separar os fatos dos rumores. Porque muitas pessoas falam muitas coisas. Então existem muitos rumores, existem fatos. Então, que nós sempre possamos ter isso em nosso coração, buscar ter a nossa experiência com aquele que nos ensina, a nossa própria experiência com Deus, a nossa própria experiência com Jesus, sabermos e entendermos aquilo que dizem e não nos deixar levar por fatos, né? Por rumores. Mas diz o versículo também que nesse mesmo versículo que Nicodemos foi à noite ver Jesus. Por que de noite? Não sei. De repente, ele tinha receio da opinião dos seus companheiros fariseus, o que poderiam dizer de ele sendo um fariseu, fazendo parte do sinédrio, e de repente ir ter com Jesus. Então, de repente, ele foi meio que escondido ali para conhecer Jesus. Mas nesse encontro que ele teve com Jesus, que ele foi ali com o coração totalmente aberto, totalmente pronto para receber a verdade, não com preconceitos
de situações ou com receio. Ainda que ele temesse ou tivesse receio da opinião dos seus amigos, dos seus companheiros fariseus, ele foi com o coração aberto para aprender. E ele, nesse encontro que ele teve com Jesus, ele conheceu a verdade. Tanto é que no capítulo 7, versículo 43 a 51, ele estava ali no meio de uma reunião do Sinédrio, e diz assim, ele estava numa reunião e disse, assim entre o povo havia dissensão por causa dele, por causa de Jesus. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram, por que o não trouxeste? Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam depois os fariseus, também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Aí Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, porventura condena nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Então nós entendemos aqui que assim que ele, Nicodemos, teve essa experiência com Jesus, ele creu em fatos. A palavra, a doutrina de Jesus o convenceu, tanto que em meio a uma reunião ele teve coragem de se levantar e defender a Jesus. Então, a importância que tem de nós termos essa experiência com Jesus, não importa os conceitos que nós tenhamos. Às vezes nós somos presos a culturas, nós somos presos a tradições, e isso barra a nosso conhecimento, a nossa maneira de encarar a palavra da verdade, encararmos a Bíblia, encararmos os ensinamentos de Jesus. Isso pode nos travar e impedir um perfeito relacionamento com Cristo. Então é importante estarmos desarmados completamente para nos achegarmos a Jesus e ter a nossa própria e pessoal experiência com Cristo. E aí Nicodemos indagou a Jesus a respeito do novo nascimento. O que é nascer da água e do Espírito? Quando ele diz que aqui no versículo 3, Jesus disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Primeiro ele diz a importância de nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando nós nos batizamos, nós estamos nascendo de novo. Nós estamos tendo um novo nascimento, estamos sendo lavados pela água, e essa lavagem da água significa purificação. Estamos sendo purificados, tendo a mente transformada, onde nós começamos a ter o entendimento da palavra de Deus, começamos a buscar o entendimento de Deus. E aí e quando nós cremos nisso, nós nos arrependemos. Então, na lavagem da água, a purificação, existe o nosso arrependimento por tudo aquilo que fazemos, porque nós começamos a entender o reino. Então nós começamos a ver o reino. Quem não nascer de novo não consegue ver o reino de Deus, vislumbrar o reino de Deus. Mas ele foi mais além. Ele disse assim, no versículo 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então não é só ter o entendimento, não é só entender que aquilo é uma verdade, não é só ter o entendimento de ser lavado, ter esse arrependimento, mas é necessário ter uma transformação de mente, renovar a nossa maneira de enxergar. Como diz ali no livro de Romanos, capítulo 12,
Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, é preciso ter a mente renovada, ter uma maneira de pensar transformada. Não caminharmos, tomarmos a forma deste mundo, mas, como ele diz, não vos conformeis com este mundo, não ande conforme você andava antes, não tome a forma do mundo, renova a sua maneira de pensar, comece a caminhar de acordo com a palavra de Deus, nasça do Espírito de Deus. Então é preciso ter uma transformação também no Espírito, por isso que ele diz que é necessário nascer de novo, e nascer da água e do Espírito, porque se não nascermos da água e do Espírito, não conseguimos entrar no reino de Deus. Então é importante que nós chegamos ao ponto de transformação, como diz ali em Gálatas 2:20, onde Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo no meu dia a dia, eu vivo na fé do Filho de Deus. Por isso eu caminho por fé, eu ando por fé e não por vista. Então eu creio na palavra de Deus, mudei a minha maneira de viver e hoje eu tenho uma nova vida. Eu caminho como vivo entre os mortos, como luz, como sal nesta terra. Isso é muito importante. No versículo 8, ele diz assim: o vento assopra para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então a importância de sermos nascidos de novo, de sermos transformados, porque aquela velha criatura ficou para trás. Eis que tudo se faz novo. Então hoje eu tenho uma nova maneira de viver. Ainda que eu esteja neste mundo, eu não devo usar dele mais do que o necessário. Mas as pessoas precisam conhecer Jesus através da minha e da sua vida. Então ele diz assim: o que é nascido do Espírito, né, vou ler de novo o versículo 8, assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Em outras palavras, aquele que é nascido do Espírito também, nascido da água e do Espírito, ele passa a ser controlado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem, nós ouvimos a sua voz, não sabemos de onde ele vem, mas ele vem, eu discerno a voz dele. Eu tenho discernimento de que ele está falando comigo, de que é Deus falando comigo, e eu passo a ser controlado pelo Espírito Santo. Já não faço mais a minha vontade, mas a vontade daquele que me chamou, daquele que está me enviando. Essa é a minha vida agora. Isso me faz lembrar de Abraão, né, quando Deus falou com ele: sai da tua terra e da tua parentela. A Cris até falou sobre isso há 2 semanas atrás. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Quer dizer, ele nem sabia para onde ia, mas ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Ele passou a ser controlado por Deus, controlado pelo Espírito de Deus. Né? Isso é uma outra história. E quando nós somos controlados pelo Espírito de Deus, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de reagir e agir diante das circunstâncias são outras completamente. Eu sou transformado, eu sou conduzido, controlado pelo Espírito Santo no meu dia a dia. Eu sou controlado pelo Espírito Santo no meu compromisso, nos meus compromissos financeiros. Sou controlado pelo Espírito Santo no meu relacionamento de namoro. Eu sou controlado pelo Espírito Santo no meu casamento, como pai, como mãe, como filho, no meu trabalho, em tudo. Na roda de amigos, em tudo eu passo a ser controlado pelo Espírito Santo, porque eu nasci da água
e do Espírito. Então, eu mudei a minha maneira de pensar. Isso é muito importante que nós tenhamos isso muito claro dentro do nosso coração. Porque eu e você somos feitos à imagem de Deus quando nós nascemos de novo. Capítulo 1 do livro de João, no versículo 12 e 13, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceu de Deus. Então, o novo nascimento é quando nós nascemos de Deus, não é quando eu nasci do meu pai e da minha mãe, do relacionamento com meu pai e com minha mãe. Esses são os filhos da carne. O filho da promessa é o que nasceu de Deus, nasceu da palavra de Deus. Então, é necessário que nós nasçamos de novo, não apenas para ver o reino de Deus e crer que ele existe, mas ser também nascido do Espírito, porque é a tais que Deus procura, verdadeiros adoradores, que o adorem em Espírito e verdade. Nessa passagem que ele busca verdadeiros adoradores, que o adorem, ele não está procurando adoração, ele está falando que ele está procurando adoradores, aqueles que o adoram. Então são pessoas. Né? Então é importante de termos isso no nosso coração, na nossa mente. Voltando, lembra que no início eu falei para nós lermos lá João 14, 8 e 9, que depois no final nós íamos voltar para essa passagem. Então João 14, 8 e 9, vou ler de novo. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Por que eu disse isso? Nós estamos vivendo hoje, aliás, sempre, mas nesse momento, não só no Brasil, mas mundialmente, nós estamos vivendo uma crise terrível, não só com essa enfermidade, com essa Covid-19, mas é uma crise de relacionamentos, é uma crise onde é um momento onde nunca se falou tanto num governo universal como está se falando agora. É um momento onde sinais estão acontecendo, como a Bíblia relata, pestes, nação contra nação, povos contra povos, terremotos, enfim, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo que nos faz crer que o final dos tempos estão chegando. E quantas pessoas, falando só dessa peste, desse Covid-19, no mundo todo, quantas milhares de pessoas, milhões de pessoas já morreram? Ou milhares? Mais de 300 mil pessoas já morreu. Pelo menos são os dados, parece que está aí. Só dessa peste. Só dessa situação. Quantas pessoas estão falecendo, estão morrendo, estão perdendo a sua vida sem conhecer Jesus? E nós, como igreja, por que eu falei tudo isso a respeito de Nicodemos, do nascer de novo, nascer da água e do Espírito, ser renovado na nossa mente, no nosso entendimento, e sermos um desses adoradores que Deus está procurando? Quando Filipe falou para Jesus: mostra-nos o Pai, e Jesus disse: quem vê o Filho, vê o Pai. Versículo 1 diz que nós somos feitos filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo. Então, como que as pessoas vão conhecer Deus? Através da minha vida e da sua vida. Quando eles olharem para nós e dizerem: mostra-nos a Deus, ele fala: olha para mim. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Deus. Paulo também diz ali em Efésios, capítulo 5, versículo 1, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Então,
Nós precisamos ter a nossa mente transformada, o nosso dia a dia, o nosso comportamento, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar em todas as áreas de nossas vidas, onde as pessoas olham para nós e possam conhecer Deus, possa ver que apesar desse caos que está acontecendo, apesar de tantas discórdias, de tantas brigas, de tantas situações aí fora, de tantas, às vezes, necessidades, às vezes momentos difíceis, de crise, onde perdemos amigos, perdemos parentes, onde a situação financeira começa a se agravar, desemprego, mas a nossa paz continua. Mesmo em meio a toda essa tribulação, dores que nós sentimos, nós vamos sentir dor no nosso coração, dor de perda, dor de momentos difíceis, mas a nossa fé ela permanece porque nós somos nascidos de novo. Nós somos renovados na nossa mente e no nosso entendimento. Não são as circunstâncias que nos levam a Deus, mas as circunstâncias nos fazem permanecer diante de Deus, porque nós sabemos que Ele é a única fonte de vida. E nós cremos que existe muito mais do que este momento agora. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam é muito maior do que está acontecendo hoje. Então, para que o mundo conheça Deus de verdade, ele precisa olhar para mim e para você. Eu não me lembro exatamente quem disse, se foi Agostinho ou não, mas é uma frase que eu gosto muito e que diz assim: pregue a palavra, ensine a palavra, pregue o evangelho. Se for necessário, fale. Em outras palavras, pregue o evangelho com a sua vida, com a vida da sua família, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, através do seu casamento, do seu relacionamento de namoro, de noivado, no relacionamento de trabalho, no grupo de amigos. Pregue a palavra com a sua vida. As pessoas precisam conhecer Jesus, precisam conhecer Deus, mas não de ouvir falar, mas de ter experiência com Deus, de ver fatos, de ver realidade. Assim como Nicodemos, ele, apesar de todo o conhecimento que ele tinha, ele precisava ter esse relacionamento próximo de Deus, de Jesus, conhecer de perto. E quando ele conheceu de perto, ele creu. Quando Jesus começou a falar com ele, a mostrar a doutrina, os ensinamentos dele, ele creu que realmente ele era Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Então que nós sejamos, não o primogênito, mas o irmão do primogênito, irmão de Jesus, filhos de Deus, uma grande família, onde a nossa vida é diferente do dia a dia, nosso relacionamento é diferente. Jesus ele dizia assim, no João 17, orando ao Pai, Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Que exista essa unidade, que nós sejamos um com Cristo, como Cristo é um com Deus. Que nós tenhamos Cristo não apenas no nosso intelecto, mas que no nosso espírito. Que nós não sejamos apenas conhecedores do reino, sabendo que o reino existe, mas que nós sejamos transformados e moradores do reino. Que nós sejamos instrumento de Deus, não apenas ativistas religiosos, mas que a nossa vida possa demonstrar o amor de Deus, os padrões de Deus. Jesus, quando antes da sua ascensão ao céu, ele disse para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, quer dizer, sejam cheios do Espírito Santo. Não tenha apenas conhecimento de ter andado comigo, não tenha apenas um conhecimento intelecto, não pare com isso. Seja revestido, tenha a sua mente transformada, tenha o seu espírito transformado pelo Espírito de Deus que eu vou estar enviando. Mas fique até você ser cheio do Espírito, porque é só pelo Espírito que nós podemos demonstrar que Deus habita em nós, que o Espírito de Deus habita em nós, que nós somos filhos de Deus e que nós possamos levar essa bênção, levar essa paz, começando dentro da nossa casa, da nossa família, praticando tudo aquilo que aprendemos de Deus, que o Espírito Santo possa nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado,
que nós tenhamos a nossa mente transformada, que haja uma metanoia, não só para entender a palavra, mas para viver a palavra. Então, o mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus. Não para estar somente falando, olha, crê em Jesus, que nós possamos falar e que a nossa vida tenha autoridade para que não sejamos vistos como hipócritas. Porque quando os fariseus eles eram olhados por Jesus e João Batista como hipócritas, porque eles falavam, mas não viviam aquilo que falavam. Mas eu e você somos filhos de Deus e queremos não só falar, mas viver aquilo que Jesus tem nos ensinado, para que as pessoas possam olhar para nós e crer na verdade de Deus. Amém, queridos? Que neste momento nós possamos orar. Quero que você feche seus olhos, que você abrace seu irmão, o seu parente que está do seu lado, as pessoas que estão com você, segure na mão desses que estão com você. Vamos orar, vamos refletir sobre isso, porque o mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus, de vida, de terem realmente olhar para a realidade, como a igreja de Atos, onde muitos Deus acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. E Espírito Santo, nós sabemos que é o Senhor quem convence, quem ensina, quem convence do pecado, do juízo e da justiça, quem nos ensina todas as coisas, quem nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus já nos ensinou. Então eu te peço agora, que o Senhor esteja nos capacitando, Senhor, para não só enxergarmos que o seu reino existe e que é verdadeiro, mas que nós queremos não apenas entrar por entrar, porque isso não é possível, a não ser que nós tenhamos o nosso espírito transformado. Nós queremos nascer não apenas da água, mas do espírito também, Senhor. Temos a nossa mente renovada, porque o mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus. Então nos capacite, nos dê graça, nos dê força, Senhor, para nos apartarmos de tudo aquilo que possa, Senhor, impedir essa manifestação. A nossa manifestação como filhos do Senhor. Que nós possamos, Senhor, sermos imitadores de Deus como filhos amados, como diz a Tua palavra. Que nós possamos, Senhor Jesus, levar esta imagem através da nossa vida pessoal, de família, aonde estivermos, Senhor. Na nossa maneira de conversar, na nossa maneira de falar. Que a nossa mente seja transformada. Tira do nosso meio todo o relativismo, Senhor. Tudo aquilo, Jesus, que possamos estar ainda imitando o velho homem, mas que nós sejamos imitadores de Deus, de uma nova vida, de uma nova maneira de viver, onde o mundo possa enxergar em nós que é possível ser feliz, viver uma nova vida sem fazer aquilo que fazíamos antes. Senhor, que as pessoas possam ver a nossa transformação, Pai, no dia a dia. Nos ajude a mudar a cada dia, de glória em glória, Senhor. Possamos chegar à imagem e semelhança de Deus. Então eu peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada irmãozinho, cada pessoa, aqueles que estão nos ouvindo, seja onde for, que possam receber no seu coração o amor de Deus, porque o Senhor ama aqueles que o buscam. Que o Senhor deu a vida por mim e por você e por aqueles que hão de crer no nome do Senhor, aonde você estiver. Creia que o Senhor te ama, que o Senhor quer a sua vida diante dele, quer cuidar de você. Basta você dizer, eis-me aqui, Senhor, eu te recebo, eu te aceito como único e suficiente Salvador de minha vida, Senhor e Salvador de minha vida. Então, Senhor, que o Senhor possa alcançar onde nós estivermos chegando, o Senhor possa tocar os corações, Senhor, e abençoar as famílias, abençoar, Jesus, individualmente cada um, e que todos, Senhor, possam ter uma experiência tremenda com o Senhor, experiência pessoal com o Senhor, quebrando barreiras, quebrando circunstâncias, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que a Tua bênção e a Tua paz seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém?
Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, querido, uma semana de bênção, uma semana de conquista, onde possamos todos manifestar a presença de Deus onde estivermos. Deus abençoe a cada um de vocês.